Eu sou Mariana Ferrari. Eu sou o Thiago Liberal. E esse é o Provox, o podcast para você provocar sua mente e levar a vida de um jeito mais leve. A cada episódio, vamos falar sobre nossa busca por autoconhecimento e espiritualidade e conversar com quem já está nesse caminho. Então respira, não pira e vem com a gente. Atenção, esse podcast não tem contraindicação. Meu motivo que alimenta minha alma é estar lá naquele ambiente natural, trazer o melhor daquele lugar para mim, para então, se eu tiver condições de compartilhar aquilo, para atrair mais almas para conhecer aquele ambiente e pertencer àquele ambiente. Olá, estamos começando mais um episódio do Provox, né? Seja muito bem-vindo à nossa conversa, que hoje vai ser à distância, né, por causa da quarentena. Nesse período, é muito comum a gente ter reflexões em casa sobre o jeito que a gente vive, como a gente quer viver quando essa fase passar. E um dos questionamentos que eu e o Thiago a gente estava fazendo nesse período é sobre como é a nossa relação com a natureza. É uma relação de respeito ou é uma relação de indiferença no dia a dia? Pensando nesse questionamento para o futuro, a gente convidou aqui o nosso entrevistado que tem uma relação muito particular com a natureza, né, Ti? É isso aí. Adriano Gambarini, que ele tem quase 30 anos, né, como fotógrafo profissional, foi por muitos anos fotógrafo da National Geographic Brasil, possui mais de 370 mil imagens do Brasil, Antártida, outros 40 países. Boa parte dessas imagens viraram 16 livros fotográficos, dentre eles o Velho Chico, o Rio e Cavernas no Brasil. Puxei o Cavernas no Brasil para falar que ele tem formação em geologia e trabalhou muitos anos também como espeleólogo. Como é que foi de formação em geologia para virar um fotógrafo profissional? E antes de passar a bola para você, desculpa aqui, tô falando pra caramba, vale dizer também que o Adriano foi vencedor do Prêmio Comunique-se no ano passado, né, para finalizar o currículo aqui, né, de devidamente. Né, na parte de profissional da imagem, né? Para quem não conhece, o Prêmio Comunique-se, né, um dos mais importantes na área de comunicação. Agora sim, passo a bola para você, Adriano. Fica à vontade. Obrigado, Thiago. Obrigado, Mariana. É muito legal. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento assim, de reclusão e se beneficiar dessa tecnologia, porque eu estou vendo vocês aqui pertinho, no vídeo, e eu acho essa temática extremamente interessante e importante, assim. Eu acho que essa coisa de podcast e outras formas de comunicação entre as pessoas, eu acho essencial no mundo que a gente vive hoje, porque é paradoxal, ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de se conectar mais, a gente não está conectado, né? E eu vejo isso muito com as pessoas que gostam da natureza e que dizem sentir falta da natureza, porque elas vão atrás disso para lugares naturais, abertos, no meio da mata, no meio na praia, nas montanhas, mas são poucas que efetivamente se conectam àquele ambiente. Estar lá é muito interessante, mas a gente tem que se entregar a isso. O que eu falo, assim, eu sempre falei que, por exemplo, eu me tornei fotógrafo por conta da geologia e principalmente por conta da espeleologia, porque eu nunca direcionei minha vida desde criança. Assim, a gente tem aquelas coisas, o que você quer ser quando crescer, não sei o quê. Eu nunca falei, eu quero ser fotógrafo, nunca pensei nisso. Eu nunca fiz um curso de fotografia. Só que eu aprendi muito porque eu fui atrás desse conhecimento para me ajudar no que me satisfazia, no que era a minha busca, que eram as cavernas. Então eu aprendi fotografia em caverna. Eu fui estudar física ótica para poder fotografar caverna. Então eu acho assim que essa relação com a natureza é uma busca de dentro para fora. Não é assim, eu quero ir lá porque é gostoso, eu quero ir lá porque meus amigos vão. No momento em que você tem um chamado de dentro seu, é uma forma diferente. A relação com a fotografia está vinculada à geologia, mas a relação com a natureza, para mim, está vinculada à minha formação familiar, à minha educação.
Meus pais sempre me motivaram a gente é de uma família de 4 irmãos. Eu, com 1 ano de idade, eu estava acampando na Bahia com eles. E eu aprendi a ser parte da natureza com eles. Eu me tornei isso, né? Alguém que precisa, não no sentido de necessidade, mas no sentido de complementação, precisa estar no meio da natureza. É por isso que hoje construí minha casa no meio da natureza. Porque é uma coisa de conexão. E eu acho que essa palavra é muito importante hoje em dia. Porque a conexão, a natureza está aí. Ela está aí gratuita para o ser humano. Nós fazemos parte desse mundo. Parte só. É importante? É. Como uma árvore é. Como um coati é. Todos somos parte de uma estrutura que foi se adaptando ao longo de 4 bilhões de anos. Então, no momento em que a gente vai para a natureza, a gente tem que olhar e perceber que a gente é parte. E se pertencer àquilo, no momento que é essa busca de dentro para fora, aí a gente realmente sente e incorpora o que ela tem para dar. Eu acho que pelo que você falou, assim, eu acho que talvez falte um senso de unidade, assim, da gente entender que você, eu, o Thiago, cada um de nós somos parte, né, de uma unidade. Quando nós nos juntamos à natureza, nós somos um, né? Talvez falte Exato. essa relação nossa de não viver olhando a natureza, mas todos nós sentirmos, né? Nós somos... A gente tem raízes, a gente tem, né, muitas semelhanças com os animais, por exemplo, semelhanças genéticas, né? A gente sente tudo que está ao nosso redor também, então acho que falta sentir, né? Muito mais do que só observar Exato. A natureza. Acho que falta esse sentimento de pertencimento também a ela, né? Exato. A gente tem que perceber que a gente é protagonista dessa história toda. Muita gente vai como observador. Não, a gente é protagonista. No momento que a gente entra numa floresta, a gente interfere nela. De alguma forma a gente interfere. Então, é isso que você falou, é exato, é uma unidade. Eu vou dar um exemplo sobre a minha vida hoje nessa correlação. Quando eu vou fotografar, quando eu vou para a Amazônia, eu começo a clicar mesmo, do jeito que eu gosto, né, do jeito que me satisfaz e que me agrada, em que eu consigo me interagir com a foto que eu estou fazendo, depois do 4º dia, 5º dia. Porque até lá é uma forma de começar a me conectar com aquele ambiente. Aí eu começo, depois de uns tempo, eu começo a enxergar os bichos, eu começo a enxergar detalhes, né, da mata, da vegetação. Você está entrando no ambiente, sabe? É como você entrar no escuro, num quarto que você nunca entrou. Você tem que ir tateando. A natureza é isso, tateie, toque. Toque não no sentido figurado, né? Não vai ficar botando a mão em qualquer coisa. E aí é uma outra transformação, né, do ponto de vista humano, assim. Uma vez me perguntaram, meu irmão mais velho me perguntou, existe um glamour em cima da fotografia, né? Só viaja e não sei o quê, viajou tantos países. Mas a gente sabe o que passa para poder chegar no que chegou. Os perrengues. Exato, os velhos perrengues. Tem isso. E quando eu viajo, por exemplo, para a Amazônia, tem muita situação insalubre que eu vivo mesmo. Não é fácil. Porque eu vou para lugares que pouca gente tem acesso. Índio tem acesso, fora índio não. Aí, um dia ele me perguntou quando eu ia parar de fazer isso. Eu falei, como que eu posso parar de fazer uma coisa que alimenta a minha alma? Porque estar naquela situação alimenta a minha alma. Não é o perrengue que alimenta a minha alma. O perrengue me ensina a ser esperto naquela situação. A aprender com aquele lugar. Sabe? A perceber os sinais daquele lugar. Não vai por ali porque ali está complicado, você se dá mal. Não vai por ali, não bebe aquela água porque aquela água você não sabe qual é a origem. Sabe? Então os perrengues te ensinam a fazer parte daquele ambiente. Eu não vou parar nunca. Estar no meio da natureza alimenta a minha alma. Se a gente acredita nessa coisa mais... que a gente está aqui por algum motivo
O meu motivo que alimenta a minha alma é estar lá naquele ambiente natural, trazer o melhor daquele lugar para mim, primeiro, como indivíduo, para então, se eu tiver condições de compartilhar aquilo, para atrair mais almas para conhecer aquele ambiente e pertencer àquele ambiente. Então, eu acho que a natureza tem esse papel muito sutil. Eu acho que o mais bonito da natureza é que ela é sutil. Pode reparar, assim, não existe nada reto na natureza. A única coisa reta criada no ambiente é o que o homem cria. Mas não existe uma árvore 100% reta. Ela é fluida, ela é dinâmica. Então a gente tem que aprender a perceber as coisas no ambiente como realmente são e não como a gente quer que seja. Sim, e aproveitando até que você falou da Amazônia, você disse, né, que você chega nos seus trabalhos e às vezes começa a fotografar, ver, enfim, os animais, você vai 4, 5 dias depois que você já está imerso ali. Como que é essa conexão que você tem com a natureza? Como você se prepara num momento como esse, assim, né? Diante de todo esse cenário, a gente fala muito em conexão, mas como é essa conexão de fato sua num ambiente como esse, por exemplo? Como é que você se conecta e como que ela se apresenta para você a partir disso? Mariana, eu, assim, primeiro me olho como, assim, um ser que está ali. Não é pedir permissão no sentido metafísico ou esotérico, não. Mas é ter a certeza, eu tenho a certeza que quando eu entro num lugar desses, eu interfiro. A minha energia interfere. Eu sou um estranho ali. Então, se existe toda uma harmonia, né, um equilíbrio no ambiente, né, a planta está ali porque ela tem que estar ali, o bicho está ali, o inseto naquela planta está ali por alguma razão, existem conexões ali, biológicas e evolutivas. No momento que eu entro, eu sou um estranho no ninho ali. Então essa conexão é no sentido real de aprender a estar ali. Ter a consciência de que eu interfiro ali. Então o que eu preciso fazer é interferir da menor forma possível. Como fazendo isso? Se colocando no devido lugar. Na realidade é isso. Né? E não falar, nossa, essa mata linda, maravilhosa, tá aqui por mim. Tá nada, ela tá ali. Por quê? Amanhã eu vou virar a esquina, vou embora desse mundo e ela vai continuar ali. É um fato, isso é uma coisa que é de dentro para fora. Quando você tem essa consciência, a relação com aquele ambiente muda, porque você se enxerga ali. Você enxerga ali de uma outra forma. Então, por exemplo, como eu falei, eu entro numa mata e vou fotografar no 4º, 5º dia. Não, eu já entro fotografando, porque eu gosto, faz parte de mim esse clique. Mas eu sei que as fotos que são as fotos que vão me emocionar vão ser depois de alguns dias, aquele pacote de fotos a partir do 4º dia, porque é o momento em que eu estou enxergando as coisas. E essa conexão que você me perguntou, como é que eu faço? É observando, sabe? É sentindo, é ouvindo, é colocar... A gente tem 5 sentidos. E o ser humano, ele é o animal que potencializa só a visão. As pessoas, quando têm contato com os povos indígenas, eles ficam fascinados com os povos indígenas porque a conexão desse povo que nasceu ali transcende só a visão. Os caras ouvem, eles cheiram, eles tateiam, eles sabem que aquela planta não pode tocar, não pode comer aquela fruta, porque é sensorial. Tem um mental, mas é sensorial. Então, acho que uma resposta que pode ser dada à tua pergunta é isso, é ser mais sensorial. A gente é muito mecânico, a nossa visão torna a gente mecânico, eu percebo isso. Eu sou fotógrafo, vivo do olho. Só que as fotos que mais me emocionam e que eu imprimo e coloco na minha parede de casa são as fotos que de alguma forma me trazem me aguçam o sensorial e a lembrança. Não tem uma receita de bolo. Por exemplo, caverna é um exemplo claro. Tem gente que não pode ouvir a palavra. É surreal isso. Eu já, em palestra, que eu adoro dar palestra em congresso de biologia. Eu falo de caverna, as pessoas... Tem gente que... Ai, meu Deus. Nunca tem entrado.
Olha que surreal isso. Isso é alguma coisa que, sei lá, traz de outra vida, não é possível. Ancestral, assim, né? É muito louco isso, né? Olha que louco. Por que as pessoas têm medo do escuro? Porque elas não enxergam. E como a gente é visão, a gente não tem medo do que a gente não vê. Aí, quando a gente não vê, instintivamente, automaticamente, o nosso corpo aguça os outros sentidos. E qual é o próximo? É ouvir. Entra num lugar escuro, começa a ouvir barulhos. E como a gente não está vendo, para materializar, o ser humano tem que materializar para poder compreender. Aí quando não ouve, quer dizer, perdão, quando não vê, ouve. Como não consegue materializar o que está ouvindo, aí a imaginação vem. Me pergunta, você já ficou à noite na mata? Eu falei, inúmeras vezes, é o lugar onde eu me sinto mais confortável. Já virei noite andando na mata, sozinho. Você não tem medo? Pô, medo do quê? Isso é uma coisa muito louca, né? Porque eu e a Mar, a gente esteve recentemente na Chapada dos Veadeiros e assim, andando nas trilhas, né? Que, passa gente o tempo inteiro lá e tal. E foi uma imersão tão grande em alguns momentos, assim, que dava um medo irracional, assim. A gente fala, nossa, será que vai aparecer uma onça aqui, né? E, qual que é a probabilidade de aparecer uma onça de dia num lugar que passa um monte de gente o tempo inteiro, né? Exatamente. Quase nenhuma, né? Mas o cérebro, né? É bem isso que você falou, né? A gente... Isso tendo a visão, né? Imagina à noite. Acho que à noite a gente ia sair correndo. Você deu um exemplo claro. A mente é o nosso maior amigo, se a gente souber controlar ela, mas ela pode ser o nosso maior inimigo, porque ela nos leva a uma irracionalidade muito grande, assim. E isso é um exemplo claro. Você está no meio do ambiente daquele. O teu racional, mesmo o teu intelecto falou assim, qual é a probabilidade de acontecer de uma onça aparecer aqui? Ou de uma cobra vir e pular no meu pescoço? Zero. É zero. Não é nem 0,1%. É zero. Porque elas não querem esse contato. Eu não conheço a mata que eu entro. Eu aprendi a lidar com aquele ambiente. De que forma? Não sendo invasivo, aprendendo sinais, de ouvir o negócio assim, tá vindo chuva aí, sabe? E como que eu aprendi isso? Vivendo com esses caras que nasceram lá, eu falo e sempre repito, eu aprendo muito com o pesquisador, porque o pesquisador está ali, o cara dedica a vida a conhecer aquele ambiente, conhecer aquele bicho. Eu sou sempre um aluno, sempre, com os índios, principalmente. Sabe, aí você vê um documentário aí que eu fiz sobre índios que pescam, mergulham para pescar, foi um dos mais recentes que eu fiz, eu fiquei dias mergulhando com eles. Era perigoso o rio? Devia ser. Mas eu estava entregue ali, não no sentido, que legal, mas eu estava atento, a gente tem que estar atento mentalmente para evitar os problemas, atento emocionalmente, para trazer o melhor de si para a sua alma. E quando você faz essas duas conexões, o teu sensorial aguça. Aí você enxerga com todos os teus sentidos. Queria te perguntar, você falou um pouco sobre o seu contato, né, com as tribos indígenas. Que assim, você falou que, claro, aprende muito com quem nasceu nos lugares, aprende muito com os pesquisadores. Entendi um pouco como você aprendeu coisas com os índios também, mas assim, você poderia sintetizar de alguma maneira, assim, o que você aprendeu no contato com os índios que você leva para sua vida, assim, não só no seu trabalho fotográfico, mas também assim no dia a dia. Por exemplo, o índio tem muito, né? Você comentou também que a gente tem a visão, só que também a gente fala muito, né? O índio tem muito a questão do silêncio, né? Do sentido de comunidade maior. O que você puxou assim para você? Você comentou uma coisa que é muito legal. Pode reparar, é instintivo isso do ser humano. Quando ele não enxerga, ele começa a ouvir. Aí como ele tem medo do que ele está ouvindo, ele começa a falar, porque a voz é algo íntimo para ele. Então as pessoas entram numa trilha à noite, ou entram numa caverna, começam a falar. Porque tem medo daquela escuridão, tem medo do desconhecido. O desconhecido, é engraçado, por que as pessoas têm medo do desconhecido? Porque o desconhecido te força a mudar. Quando você enfrenta o desconhecido,
a tendência é você voltar para o teu conhecido, porque o desconhecido é novo, você tem que se adaptar àquilo, você tem que se transformar, e transformar dá trabalho. Eu lembro sempre de uma frase do Mário Quintana, que para mim define muito bem o ser humano. Se o homem não fosse cômodo, não tinha inventado a roda. E é fato. Então é muito mais fácil você ficar no seu bem bom, no seu universozinho conhecido e estagnado. O desconhecido te obriga a mudar. Porque você tem que aprender a viver aquela nova situação. E às vezes o quem você é já não existe, não funciona mais para aquela nova situação. Então você é obrigado a mudar, evoluir como ser humano, como sociedade, coisa e tal. Mas então, falando dos índios, eles falam um pouco mesmo, de um modo geral. Eu vou sempre, quando eu falar deles, eu vou generalizar, porque eu convivi muito com povos da Amazônia que são mais isolados, não isolados totalmente, no sentido que é falado isolado, é quem não tem contato mesmo. Né? Ou índios que estão lá, que são mais afastados e têm pouco contato com o branco. Então eu já fui para lugares com povos, né, que não falavam português, tinha um cara, uma liderança que falava um pouquinho de português. Tal. O que eu aprendi com eles, assim, sucintamente, é que eles têm um instinto de humanidade e de um modo geral, estou generalizando assim, a solidariedade que eles têm entre eles é impressionante, o instinto coletivo é impressionante. Você entra num lugar, eles instintivamente eles já te dão uma farinha e um peixe para comer. Porque eles sabem que você pegou uma trilha enorme para chegar, pegou não sei quantas horas de barco, né, de canoa, então você deve estar com fome. Então eles vão te dar a comida. Ah, se eles não têm, entre eles se entregam. Ah, família X não tem comida porque não conseguiu pegar peixe hoje, vem a outra família e dá comida. Eles têm esse instinto coletivo, é uma mentalidade coletiva, porque eles sabem que só a unidade, como a Mariana falou, a unidade funciona se ela estiver integrada entre si. Então, o indivíduo, essa coisa individualista, é uma característica urbana, pode reparar. Eu estou no meu carro, o carro é meu. O prato de comida é meu, é isso, é um indivíduo. Numa sociedade como a dos povos da floresta, eles são coletivos. E isso é interessante, porque eles sabem que o todo só funciona se um se ajudar. Isso não é só os povos indígenas, eu trabalhei muito no sertão nordestino, em que tem esse problema eterno de falta de água. E a água é vida. Eles se ajudam, eles são muito sociais. Ah, a pessoa teve um filho, não pode cuidar, a vizinha vem, cuida. Pode reparar, é isso, você ouve muito isso. Então é um instinto do ser humano como uno, como unidade, e não como indivíduo. Então o que eu aprendi com eles foi exatamente isso, de que a gente, um depende do outro, sempre. E na natureza mais ainda. São experiências que tatuam a nossa alma. Nossa, que legal. Bonito, hein? Você falou isso, me veio uma outra experiência que é bem diferente do que você está dizendo, mas eu encaro como uma experiência que tatuou minha alma também. Há 2 anos eu fui para Serra da Canastra, que é um lugar que você conhece super bem, né? Quase sua segunda casa aí também. Eu fui com uma amiga, a Fernanda, a gente pegou um guia lá pra levar a gente. Eu tava tão fascinada com essa coisa de, nossa, eu quero observar tudo, quero ver todos os detalhes, e quero ver tamanduá, quero ver lobo-guará, quero ver, enfim, sair daqui com a experiência completa, né? Num determinado momento, a Fernanda olhou pra mim, assim, com os olhos super arregalados, aí eu parei de falar tudo que eu tava fazendo, e aí eu entendi o que era o silêncio. Eu percebi naquele momento que eu nunca tinha estado numa situação de silêncio absoluto. Não tinha ninguém em volta da gente. Só estávamos eu, ela e o guia. Os 3 ficaram quietos e foi uma sensação que me arrepia toda vez que eu lembro, assim, de verdade. Era um silêncio que eu nunca tinha ouvido. Eu aprendi a ouvir o silêncio. E aquilo me marca até hoje, assim, porque toda vez que alguém fala, nossa, que silêncio, eu penso, cara, isso não é silêncio de verdade, assim. Silêncio de verdade foi o que eu ouvi na Serra da Canastra. Eu acho que a canastra traz muito isso, porque as pessoas vão lá, principalmente na parte alta, achando que é um zoológico, que vão ver bicho andando. E às vezes elas têm que ir com essa percepção de que os bichos estão lá,
mas talvez não estejam lá exatamente onde ela está naquele momento, mas eles estão lá. E falando um pouco, é muito legal isso que você falou agora, porque na realidade eu acho que você se silenciou naquele momento. Você só conseguiu ouvir aquele silêncio porque você se silenciou, porque você estava muito em paz consigo mesma. E você, nesse exato momento, você pertenceu àquele lugar. Assim, aí isso é conexão. Conexão, para mim, com a natureza não é assim, estou sentindo a vibração dela, olha que intensa, que forte. Não, é o contrário. A natureza, ela te responde dessa forma que você sentiu. E com certeza, daqui a 30 anos, quando você lembrar disso e lembrar essa sensação do seu silêncio interno, você vai lembrar desse seu silêncio que você ouviu externamente. E tatua mesmo. Tatua a alma mesmo. É um fato. Adriano, puxando assim um pouco mais agora para o momento atual que a gente está, eu não sei exatamente como é que é a sua rotina assim, né, de viagens, né? A gente sabe que você viaja muito, né, para fazer os seus trabalhos, mas agora com essa quarentena forçada para alguém que está sempre saindo em contato com a natureza, como é que está sendo para você esse período aí? Tá difícil. Mas assim, a gente tem um processo adaptativo grande, assim. Eu aprendi a me adaptar fácil. Não fácil, mas eu aprendi a me adaptar a todas as situações. Eu já dormi em rede, no meio do mato, e já dormi em hotel 5 estrelas. Então, esse processo, qual que é o melhor? Não existe melhor ou pior. Então, se eu estou num hotel 5 estrelas e tenho o maior dos benefícios que aquele ambiente me dá, eu vou deixar de ter outra coisa. E eu acho que a gente nunca pode sofrer porque... estou numa situação assim, porque a situação passa, tudo muda, tudo está em permanente transformação. A vida tem seu tempo. Então, eu sei que esse momento vai passar, e aí eu vou poder viajar. Na realidade, se eu for pensar, esse momento é o efeito colateral de uma série de atitudes que a humanidade veio realizando ao longo de muito tempo. Um vírus desse não surge da noite para o dia. É o efeito colateral, é um processo adaptativo. E a gente está adaptado, tendo que se adaptar a isso. Então, voltando à parte legal de tudo isso, é que isso vai passar. E eu vou voltar a viajar, já estou maquinando, assim, a próxima vez, o próximo trabalho vai ser esse, eu não parei, eu fico fazendo as minhas correlações com as pessoas e com as instituições que me contratam para fazer os trabalhos. Não, aí você pensa, né? Poxa, então se você não tá viajando, pega as fotos que você já tirou, vem aquela memória, né, daquele momento emocionante e tal. Mas, o cara tem 370 mil fotos. Você se perde, não tem como fazer isso, gente. É muito louco, mas esse tempo parado tem sido muito bom porque eu tô revivendo sensações muito legais, porque eu estou organizando meus arquivos, assim, porque eu sou um fotógrafo, eu preciso estar no campo, faz parte da minha essência. Aí quando eu volto, assim, se eu olhar minha mesa, eu tenho 10 HDs aqui na minha frente, aqui, assim. Mas não é que tudo novo, porque como eu volto de uma viagem, eu tenho medo de perder os arquivos, porque eu estou olhando ali, onde eu estou, no meu escritório, eu tenho 3 arquivos de aço, aqueles de escritório, com cromo e negativo. Só dessa era de filme, eu tenho acho que 250 mil cromos, slide, lembra do slide? Está sendo muito bom porque eu estou organizando esse material, estou revivendo uma coisa que eu sempre fiz e que eu estou botando para funcionar de novo, que é a escrita. Antes de eu fotografar, eu sempre escrevi diários de bordo, assim, eu viajava, essas viagens de mochileiro que eu fazia, né? Então, por exemplo, quando eu me formei em geologia, que eu juntei uma grana suficiente para comprar uma passagem para a França, não falava oi em francês, fui lá, acabei entrando numa fazenda de plantação de cereja, eu trabalhei colhendo cereja na França, com um fazendeiro que não falava oi em inglês, e eu não falava oi em francês, eu morei com eles. Aí eu colhi a cereja, pêssego e damasco. Foi lindo essa vivência. Sabe, eu aprendi a tomar vinho
às 7 horas da manhã junto com eles, assim, era surreal. Foi linda essa experiência. Eu tinha o quê? 21 anos de idade. Então eu escrevia muito. Aí agora eu estou reativando um blog, reativando não, estou botando no ar um blog com textos, assim, porque muita gente me pergunta, quando vê uma foto, o que se passou por aquilo? Como é que você fez essa foto? O que está por trás da imagem? Às vezes a foto é linda, maravilhosa, mas o que viveu? Então eu falei, quer saber? Tem muita história. Para mim, a coisa mais interessante são as histórias. É isso que, às vezes, o que me entristece, entre aspas, nessa nova geração digital, é a volatilidade das coisas. A pessoa clica e já vai embora. Depois perde aquilo porque o celular vai perder. A era digital não existe. Enquanto você não materializa, não existe. A fotografia digital não existe. É uma coisa matemática só. Então, eu estou lembrando de histórias muito legais. E estou reativando o meu blog, que tem um link no meu site. E lá você lê uma história e aí você vê a foto. Eu acho essa conversa do texto com a fotografia muito legal. Esse momento recluso aqui é bom porque eu estou reencontrando e me conectando comigo mesmo. Isso é muito bom. Pensando assim, mais uma vez na natureza, né? A gente percebe que o ar está mais limpo, as águas estão mais limpas. Você acha que a gente, eu digo como humanidade, assim, né? Claro, na sua percepção, a gente pode sair desse período um pouco mais maduro em relação a como lidar com a natureza, assim? Pode, depende só da gente. Porque isso prova uma coisa que eu sempre acreditei, isso que está evidente aí, sabe? Tartaruga na Baía de Guanabara, peixes e golfinhos nos canais de Veneza. O que isso mostra? Que a natureza sempre se regenera, porque ela é uma unidade. Nós pertencíamos a essa unidade como animal. Nós saímos dessa unidade no momento em que o homem, eu acho que se desvencilhou do paraíso, ele foi expulso, entre aspas, do paraíso, vamos dar uma filosofada, no momento em que ele começou a transformar o ambiente ao seu bel prazer. E isso tem um preço. A natureza, ela sempre se adapta. E isso que a gente está vendo agora mostra que ela se regenera, com ou sem nós. É isso que a gente tem que aprender. Olha a capacidade de regeneração da natureza. Vamos aprender, vamos nos regenerar também? Por que não? É possível? É. Só que depende dessa visão de unidade. Como que a gente mantém um ar mais limpo? Se a sociedade perceber que se ela tem que mudar algumas atitudes, a economia tem que mudar algumas atitudes, tudo tem que mudar de alguma forma para isso se manter. Existe, agora que a gente está recluso, tem roda, não, agora estou vendo o mundo de uma forma diferente. Agora, ok, vão ter indivíduos que vão enxergar realmente de uma forma diferente e começar a perceber as coisas de outra forma. Mas, de um modo geral, eu espero, lógico, como ser humano e como um vivente nesse mundo, de que as coisas mudem a partir de agora. Meu pai sempre me falou uma frase que para mim é um mantra. O homem é escravo das suas conquistas. O que a gente conquista, a gente não quer perder. Então vamos ver agora, nesse renascimento da humanidade, entre aspas, o que ela quer voltar a reconquistar. Mas vai dar certo, já está dando certo. Com certeza. E claro, vale deixar registrado aqui também que de nenhuma maneira a gente está glamorizando, né, essa situação, né, do coronavírus, que a gente não citou o nome aqui até agora, mas a gente sabe inclusive que não é todo mundo, né, também que está tendo a possibilidade de ficar recluso, mas são reflexões necessárias, né, porque a gente não está nem 2 meses com os comércios fechados e olha como a coisa está ruindo, né, de uma maneira que as pessoas estão com medo, claro, alguns realmente estão com o comércio afetado, as vidas afetadas. É para se refletir, né, e como você disse, né, repensar novos modelos, né? Exato, isso se tocou num ponto chave, assim. Assim, a sociedade tem que repensar, lógico, tem muita coisa ruim do mesmo, né? Infelizmente, assim, para quem está sofrendo com isso. E é muito difícil também, eu imagino muito difícil
me colocando, por exemplo, no lugar de alguém que montou uma loja, montou um comércio e agora está prestes a perder aquilo. Esse vírus é o efeito colateral, pensando filosófico. Ok, quem é o culpado, quem não é? Não existe a culpa. É o efeito colateral de atitudes que a humanidade, de um modo geral, teve ao longo da sua história. Então, se a gente pensar que a gente vive numa esfera em que tudo está conectado, existe um princípio na geologia que chama princípio isostático, que, simplificadamente falando, é assim: se em algum lugar da Terra está nascendo ou se formando uma montanha, em algum outro lugar está desaparecendo. Por quê? É uma esfera. Então, se em algum lugar a humanidade está agindo, desmatando, fazendo um monte de coisa, poluindo o rio, em algum outro lugar vai ter o efeito colateral dessa atitude. Sociedade, vamos nos reorganizar para evitar causar problemas novamente com a natureza, porque se a gente está provado que se a gente interfere na natureza, tem um efeito colateral, não é vingança. O que eu acho muito ruim do ser humano é dar um papel emocional para a natureza. Ela está se vingando de nós. Besteira isso. Ela está só se adaptando, não existe. Esse sentimento não existe na natureza. É um processo de readaptação. Então, se a gente olha a Baía de Guanabara com tartaruga hoje, como faz para manter aquilo que é legal? Não jogando lixo, não jogando poluição. É possível? É possível. Que jeito? Havendo uma transformação social e uma conscientização, não jogando lixo na rua, aquelas coisas básicas que a gente cresce e que essas novas gerações de crianças já estão atentas. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. A gente quer te perguntar agora, para você, Adriano, o que é espiritualidade? Espiritualidade é conexão com o todo. É perceber que a gente faz parte de um todo. E isso me emociona, porque é o todo, é conexão, é interação, é ser parte desse todo. É isso. Obrigado, viu? Que isso, a gente que agradece. E antes da gente finalizar a entrevista, né, claro, se você tiver vontade de divulgar, né, os seus contatos, as suas páginas pessoais também, para quem te ouviu e ficou curioso em conhecer mais o seu trabalho também. O meu site é www.adrianogambarini.com e ali você encontra o link para os meus vídeos que eu faço, que eu acho muito interessante, principalmente os últimos que eu tenho feito sobre os povos indígenas, e tem o link para o meu blog. O meu blog, ele chama historiasdeumfotógrafo.com.br, que é isso, que são impressões assim minhas. Me procurando no site vai dar link a esses outros aí. Então, me acompanhe lá, que é legal. Vamos trocar experiências, que é muito importante, como a gente está fazendo aqui. Assim, eu parabenizo de verdade, de coração, essa iniciativa de vocês, assim, porque está vindo a calhar. Eu acho que está o momento certo dessa conexão de pessoas que acreditam nisso, né? Nessa conexão sensorial e emocional. Obrigado, viu? Provox vai ficando por aqui. Agradecer também a Olivia Freitas, né, que indicou o Adriano para falar com a gente. Olivia, um abraço. Você vai estar ouvindo, tenho certeza. E a todo mundo Obrigado, que ouviu, a você que ouviu a gente. Gratidão e até o próximo episódio. Obrigada, Adriano. Obrigado a vocês.